Saudações, hoje é o dia 5 de junho de 2025 e o objetivo aqui nem é tanto comentar o caso específico, mas é, como sempre, tentar fazer uma reflexão maior, tomando como ponto de partida esse caso específico. Mas antes de entrar nessa reflexão, só para rapidamente passar pelo caso em si, do tal do humorista Léo Lins, que foi condenado a mais de 8 anos de prisão, por uma série de piadas ofensivas. Eu não sei se essa pena é justa ou não, me parece a princípio assim, um pouco excessiva, mas eu sou favorável sim que as pessoas possam ser punidas por piadas de mau gosto. Eu só não sei se foi o caso. Eu ficaria menos inclinado a essa opinião se, por exemplo, eu percebesse que essas piadas que foram selecionadas, estão sendo viralizadas por aí, né, fossem apenas umas poucas dentre muitas outras com alvos completamente diferentes e estilos diferentes. Eu não sei como é que ele reagiria, por exemplo, à sua própria condenação. Ele seria capaz de rir e fazer piada da sua própria miséria? Uma pessoa que reagiu razoavelmente bem a isso foi o Rafinha Bastos, que para mim fez a melhor resposta que um humorista pode dar a uma situação dessas, que foi fazer uma piada sobre o fato, fazer uma crítica em forma humorística, atacando o princípio conceitual que em tese embasou essa afirmação. E ele faz isso de uma forma que fica assim ambíguo, você não sabe se é uma piada disfarçada de crítica ou se é uma crítica disfarçada de piada, e assim ele representa exatamente aquilo que eu digo, em termos de você não fazer uma distinção entre ironia e seriedade. Mas eu publiquei isso lá no meu Facebook, não vou repetir aqui. Então assim, a princípio eu não sei exatamente o que aconteceu. Até porque essas piadas deles que foram circuladas e foram viralizadas, tem que ter muito cuidado também, porque às vezes o contexto altera muito a percepção da piada. Uma coisa é você pegar e jogar ela isoladamente. Uma coisa é haver uma construção anterior que de repente faz com que aquela piada ali, num contexto, mude um pouco de percepção. Mas deixa isso de lado, eu quero antes focar na própria ideia de se é legítimo sim haver esse tipo de controle estatal a respeito de determinadas coisas, né? Mas eu acho que para pensar sobre esse assunto de uma forma minimamente coerente, primeiro você tem que jogar no lixo 3 borsalidades que são frequentemente levantadas. A primeira é essa palhaçada de tentar fazer uma comparação com outro tipo de má conduta, como se não se devesse atacar essa aqui porque não se solucionou a outra. Não, mas é um absurdo condenar um humorista porque enquanto isso tem gente roubando o INSS. Cara, isso é idiotice. Não, a realidade não funciona assim. Você não vai resolver o seu problema financeiro primeiro antes de se casar. Você não vai resolver todos os seus problemas sentimentais antes de se abrir uma empresa. As coisas não funcionam dessa forma. A realidade, a estrutura da existência joga tudo em cima da gente ao mesmo tempo. E nós temos que lidar com tudo ao mesmo tempo. Não existe essa. Não, a gente só pode comemorar depois que acabar com o problema da fome. Não, tira essa palhaçada da cabeça. Não é questão de estar certo ou estar errado. Mas não funciona assim. A gente tem que viver tudo ao mesmo tempo. Eu tenho um vídeo que diz basicamente isso. Acaba com essa palhaçada. Você poderia dizer, não, mas não faz sentido punir os criminosos do INSS, porque os caras do mensalão escaparam. Ah, mas não faz sentido combater o tráfico de drogas, porque os assassinos seriais estão por aí. Ah, mas não faz sentido combater a corrupção, porque os golpistas... Bicho, essa palhaçada vai infinitamente. Não, você tem que parar com isso. Você simplesmente pega o fato em si e analisa aquele fato em relação ao que lhe é similar. Então, é o primeiro ponto. Outra coisa que tem que ser jogada no lixo, essa palhaçada de gente, mas isso é só uma piada. Toda vez que vem uma afirmação, isso aqui é quase certo que vem besteira depois. Porque não funciona assim pelo mesmo motivo anterior. As coisas são conectadas. A realidade, ela é toda entrecortada, ela é toda sinérgica, tudo afeta tudo. As pessoas podem utilizar piadas para os mais diversos fins. Você pode usar para ofender deliberadamente. Pode levar uma pessoa à morte, ao suicídio. Você pode fazer uma crítica bem embasada na forma de piada. Você pode conquistar a simpatia de um público para uma causa até ideológica, porque você consegue fazer graça daquilo, você consegue arrebanhar pessoas pelo bom humor. Então, não tem essa de é só uma piada, nada é só alguma coisa, tudo está conectado. Então tem coisas assim que se envolvem de forma mais profunda, principalmente quando você nota claramente que, às vezes, aquilo aí está servindo a outro propósito. Se for o humor como fim em si mesmo, é uma coisa. Mas, por exemplo, sujeitos que nem Danilo Gentili não são humoristas. Eles são basicamente pregadores ideológicos que se disfarçam de humoristas, porque ele só faz esse tipo de piada numa única direção, apenas sobre um único tópico. Ele não critica um outro lado, assim, sabe? Ou seja, para ele,
O humor não é o mais importante em si, é apenas um meio para ele inserir suas visões de mundos específicas. Nada contra a pessoa fazer isso, mas isso é bem diferente de você ter a piada, a graça, como um fim em si mesmo. Eu não sei se esse é o caso aí do Léo Lins, né? Então, não para com que é só uma piada no cacete. As coisas são conectadas. E, por último, essa coisa que já falei várias vezes também, dessa ideia completamente mais imbecil ainda de que liberdade de expressão tem que ser absoluta. Não, tudo tem limite, tudo tem que ser regulado. Você não chega num velório de uma pessoa que morreu de uma forma trágica, às vezes de uma criança, de uma mulher que sofreu uma violência, e chega lá e faz uma piada escrota, ofendendo todo mundo. Porque o mínimo que você merece é que te encham de pancada. Já seria perfeitamente legítimo se nesse caso alguém processasse e punisse. Mas vai ser melhor ainda se o cara ser linchado. As coisas, tudo tem limite, tudo tem parâmetro, tudo tem que exigir uma reflexão prévia e tem o seu devido lugar. Então não tem essa de que, não, tem, a liberdade é restrita, você pode dizer o que você quiser. Pode dizer, mas você vai levar o que você não quer. Não é questão de saber se é certo ou se é errado. É a questão de você ter um parâmetro de que a materialidade é assim, você tem que lidar com essa materialidade. Eu, por exemplo, acho um absurdo que eu não tenho o direito de fazer uma retratação visual de Maomé. Porra, mas tem 1,5 bilhão de pessoas aí que acham que eu não posso fazer. Tá certo ou tá errado? Não, mas o fato é que essas pessoas estão aí e elas podem agir se eu fizer. Eu tenho que lidar com isso. O fato é que, não sei se é certo ou errado, que a pessoa que se sentiu ofendida pela piada lá do Léo Lins, se ela tem o direito de ir lá e encher de pagar e meter um tiro, mas o fato é que isso pode acontecer. Então essa materialidade você vai ter que lidar com ela. E se existe uma demanda assim, o Estado não pode se eximir de regular sobre isso, porque o Estado nada mais é do que a tentativa de você pôr um mínimo de ordem nesse caos de pulsões e vontades que é a experiência humana. Cara, se de repente não tem, ninguém, a justiça não vai fazer nada contra esse cara não, então o pai da criança com deficiência que se sente ofendido pode ir lá e meter um tiro no desgraçado. E aí? Tá certo ou tá errado? Não tá certo nem errado, não sei. Mas o fato é que isso pode acontecer. Então isso tem que se lidar. Tem que se tentar administrar essas coisas. Tem que se tentar regular alguma coisa para tentar conter um caos maior. Então não é uma questão de, inicialmente, de estar certo ou estar errado. É o fato que existe uma materialidade e a gente tem que lidar com ela. E aí entra o ponto mais problemático. Veja só. Isso dificilmente teria acontecido há 30, 40 anos atrás. Porque ainda que alguém tivesse sentado escondido com uma câmera e tivesse gravado, isso não teria como circular, não teria como bombar por aí, né, como se diz. Olha, poderia até ser que ele tivesse sido processado também, porque algum juiz viu e resolveu agir, né? Mas não teria o impacto social, o impacto de rede social, de compartilhamento. E, inclusive, esse compartilhamento em si, essa comoção, é que motiva as ações do sistema judiciário. Então, veja só. Independente da sua opinião a respeito, as condições materiais mudaram. Então a gente vive hoje num outro mundo, um mundo onde a privacidade pode ser compartilhada. E hoje pode ser que você esteja conversando intimamente com uma outra pessoa, qualquer, só vocês dois se digam uma coisa e de repente essa pessoa está gravando e joga essa gravação lá e pronto, ferrou com a tua vida. Tá certo, bicho? Não sei, pode estar, mas o fato é que isso acontece. E se isso acontece, você tem que estar preparado para lidar com as consequências disso. Você tem que aceitar o fato de que você está se arriscando e que alguém vai ter que lidar com isso. E aí, vai fazer o quê? Com todas essas ferramentas conceituais em mãos, a gente pode, enfim, começar a pensar sobre o assunto de uma forma minimamente digna, que não seja simplesmente uma defesa chula e boboca por aí, né? Especialmente as dos humoristas, como eu disse, que a única que prestou foi a do próprio Rafinha Bastos, né? Mas, então vamos lá. O cara fez uma série de piadas extremamente desagradáveis, né? Olhando as piadas, eu também achei bastante esquisitas. Mas não tanto, não me afetaram tanto quanto muitas pessoas parecem ter se sentido afetadas. Mas o fato é que nós estamos vivendo num contexto de maior sensibilidade. A sensibilidade em si pode ser uma coisa boa, pode ser uma motivação a mais para solucionarmos problemas que a insensibilidade impediria que se solucionasse. Mas ao mesmo tempo ela gera esse efeito colateral, de modo que, se em alguns casos é até justificável que haja essas ações contra determinados tipos de insensibilidades, por outro lado, isso fatalmente também vai gerar injustiças. E essa é a grande questão de toda. Não tem absolutamente nada que a gente faça que não tenha um lado positivo e um lado negativo. A questão sempre é saber pesar o que vale mais, né? Se vale mais a pena investir numa determinada direção, porque a quantidade de bem que ela gera é maior que a quantidade de mal. Mas vai ser sempre muito difícil a gente ter que lidar com isso. É outro fato que a gente tem que aceitar.
Essa sensibilidade pode ser despertada de formas bastante inusitadas. Por exemplo, pouco depois do 11 de setembro, eu soube de um caso, acho que em Nova York mesmo, onde alguém perguntou lá para um cara que estava entrando lá no avião, né, com um pacote, o que ele tinha lá. Ele respondeu, é uma bomba. Bicho, entendeu do cara na hora, foi para o interrogatório. E o cara, não, é só brincadeira, só brincadeira do cacete, tá todo mundo com os nervos à flor da pele ali. É o tipo de brincadeira que você não faz, dependendo da situação. Mas por outro lado também, pô, pode ter sido uma coisa ingênua, o cara pode ter achado que as pessoas iam rir. Mas, pô, o fato é que gerou esse problema. Vai fazer o quê? Pode apostar. Não importa qual seja a sua opinião sobre o assunto, mesmo que você ache um absurdo que você defenda a liberdade de expressão total, eu te desafio, você vai ser capaz de imaginar alguma coisa que, se faça uma piada a respeito, você não vai gostar nem um pouquinho. Então, se você defende essa palhaçada de que a liberdade de expressão tem que ser total, que é só uma piada, então tenha a decência de ser coerente, pelo menos. Porque eu sou capaz de apostar que a imensa maioria das pessoas que vêm com esse discurso, se pisar no calo dela, aí já não pode. E isso serve para qualquer direção também. Dito isso, por outro lado, a questão da sensibilidade excessiva também é um problema. Se você não se arma um pouco, não gera um fortalecimento pessoal para ser capaz de resistir a algumas coisas, isso também é pior para você. Eu entendo que as pessoas podem estar traumatizadas, podem ter uma série de sensibilidades, mas vamos ser sinceros, o humor é exatamente um modo de tornar a nossa vida mais suportável, de que as coisas que nós não temos como mudar, as injustiças que acontecem, a toda a desigualdade estrutural da realidade, fica mais fácil de ser suportada por meio do humor. Então a gente nunca deve perder essa capacidade de tentar rir de si mesmo, de também não levar as coisas a sério demais e tentar achar um meio termo, né? Tudo bem, tem coisas que não se deve brincar, tem coisas que se evitar, mas também não fique se afetando por qualquer coisa não, porque não nutra a ilusão de que isso vai só numa direção. Se você permite, nesse sentido o pessoal que critica tem razão, se você permite determinados tipos de atitudes repressoras contra uma determinada vertente de pensamento, pode apostar que em algum momento ela vai virar para o seu lado também. Então tome muito cuidado, não estou dizendo que não se deva fazer, mas as pessoas têm que pelo menos ser minimamente coerentes para, quando defendem uma determinada postura numa direção, aceitarem que aquela postura pode vir na direção contrária. Infelizmente, a maioria das pessoas não faz isso. E é isso com que faz que a maior parte dessas críticas sejam hipócritas. Nesse sentido, eu evoco novamente o reduction ao absurdo que o Rafinha Bastos fez, porque ele basicamente iniciou dizendo que ele concorda totalmente com essa punição. Aí ele fez uma série de explanações, né, que levam a ideia a uma espécie de hipérbole, que basicamente você deveria reprimir e prender também todos os atores que representaram determinadas coisas. Ele tem um determinado contexto que muita gente não sabe, mas já foram feitas iniciativas de tentar cancelar, assim, atores que representaram determinados papéis, mesmo que sejam papéis de vilão, porque fizeram coisas que ofendem as sensibilidades. Ou seja, nem mesmo existem determinadas coisas que nem o praga do vilão mais objeto pode fazer, porque tem gente que se ofende. Então tem que ter um certo cuidado, tem que ter um certo equilíbrio também. Mas o meu ponto é que não, o Estado não pode se eximir de regular coisas quando há uma demanda social para elas. Ele vai ter que tomar uma providência a respeito. Quer seja no sentido de conter essa maioria. Gente, vocês podem se sentir ofendidos, mas existe um princípio que protege o pessoal. Ele pode fazer isso, ou ele pode inverter os princípios. Não, cara, esse princípio aqui não vale contra esse caso. Mas ele tem que tomar uma atitude. Se hoje está se processando alguém porque contou uma piada, e o pessoal está impressionado com isso, é porque antes se protegia o humorista de determinadas coisas em nome de um princípio chamado de liberdade de expressão ou qualquer coisa que o vale, e esses princípios, esses vieses morais, essas coisas variam com o tempo, essas coisas mudam. O contexto é alterado. Você pode apostar que antes do 11 de setembro, o cara lá que disse que brincou que tinha uma bomba na mala não seria preso. O contexto social muda. A gente tem que perceber que, infelizmente, as coisas mudam por mudarem. Às vezes para melhorar, às vezes porque tem que mudar, mesmo que seja piorando. Então, mais do que você tentar dizer se isso está certo ou está errado, tentar argumentar, você tem que lidar com o fato concreto que isso acontece, isso está acontecendo. O que vamos fazer a respeito? E aí a discussão pública tem que ser aberta, mas tem que ser elevada. Tem que se travar uma discussão sem lugares comuns completamente idiotas, que esses que eu citei no começo do vídeo. Sem essas ilusões ridículas de que você pode separar completamente uma dimensão estética de uma dimensão ética. Aliás, é o contrário, né? A tese da minha monografia de dissertação de mestrado é exatamente essa.
Não tem o fato de, não, aqui, isso aqui é só piada, aqui você pode dizer qualquer coisa, porque aqui é só humor. Meu irmão, isso é aquela visão ridícula de você achar que existe uma separação estanque entre uma dimensão espiritual e uma dimensão física, ou material e mental, como se uma coisa não afetasse a outra. Aquele papo, não, mas isso são só palavras não machuca ninguém um cacete, meu amigo. Pô, você sabe que isso é verdade, sabe que isso não é verdade, sabe que as coisas são interligadas, sabe que uma pessoa pode ser levada a um ato extremo por ouvir coisas. A gente está vendo o quadro de polarização política, foi como? Só por discurso, só por narrativas. Isso é extremamente poderoso. Você não pode não ter essa ilusão estúpida de que esse universo narrativo, esse universo dos símbolos estéticos, da piada das histórias, é uma coisa completamente separada de consequências físicas. É estupidez pensar uma coisa dessas. Você tem que levar isso em consideração. Aí assim, levando as coisas em consideração e vendo o quadro todo, aí você pode começar a pensar sobre o assunto. E aí nós teríamos uma discussão um pouco melhor e talvez algum entendimento um pouco mais consensual, e não apenas dois bandos de pessoas dizendo coisas completamente inconciliáveis, dos quais ninguém entende o ponto de vista oposto, porque ninguém sequer está pensando devidamente diante da sua própria realidade, porque ele próprio é capaz de subverter completamente aquilo que ele diz quando a situação vai no sentido contrário. Essa praga dessa polarização maniqueísta que eu estou sempre apontando, né? Então a questão é essa. Não sei se o caso do Léo Lins é justo ou injusto. Por um lado, eu achei as piadas poucas que eu vi realmente de muito mau gosto, mas eu faço essa ressalva da questão do contexto. Por outro lado, eu entendo que muitas pessoas se sintam ofendidas, que querem tomar uma atitude. A justiça tem que responder a isso, ela não pode se omitir quando existe uma demanda a esse respeito. Por outro lado, me parece que a pena também é excessiva, não sei como é que ficou a situação anterior, mas o fato é que isso está acontecendo. A gente tem que lidar com isso. E não pode procurar uma solução simplista de, não, é só isso aqui e acabou. Você pensa, reflita sobre as coisas e tente chegar a uma visão minimamente coerente que pelo menos contemple a maior parte dos aspectos envolvidos. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 5 de junho de 2025. Muito obrigado por sua atenção.